Olá a todos, bem-vindos às Conversas a Quatro Piscas. Hoje temos uma convidada muito especial. Não sabem, mas é professora de Geografia, fez vários Dakars, é uma campeã, levou o nome de Portugal muito longe, já fez livros e vai-nos contar todas essas histórias aqui connosco. Dar as boas-vindas a Elizabeth Jacinto. Elizabeth, muito bem-vinda. Obrigado. Muito obrigado. Prazer estar convosco. Por se ter juntado aqui à nossa Conversa a Quatro Piscas. Como é que uma professora de Geografia vai parar a passar dias no deserto ao lado de um caminhão? Pois é, às vezes a vida segue um rumo que não é aquele que é esperado, não é? E no meu caso aconteceu isso mesmo. No fundo, todo o terreno e a competição foi algo que aconteceu na minha vida muito por acaso. Se quiser que eu conte a história, assim, a versão resumida, eu, a certa altura, optei... Eu e o meu marido, portanto, ele já tinha carta de carro, eu não tinha nem de carro nem de moto, e na altura... lembro-me num quiosque na cidade de Lisboa, decidimos a ver uma revista de motas que queríamos tirar a carta de moto. E comprámos uma moto daquelas com o guarda-lamas alto tipo motocross, que não era uma moto para andar na estrada. E pronto, o Jorge, como ia para o emprego todo engravatado, ia de carro e eu passei a utilizar a moto apenas como meio de transporte urbano. Por graça decidimos nos inscrever no Clube Todo Terreno, porque tínhamos uma moto tipo todo terreno, não é? E começámos a receber em casa os folhetos a anunciar os passeios. E um dia, penso 2 anos mais tarde, decidimos ir fazer um desses passeios, porque o Jorge então já tinha uma moto maior para ele, não é? Porque um homem não anda de 125, e então cada um tinha a sua moto e lá fomos os dois fazer o passeio. O passeio tinha 200 km e eu fiz 80. Caí 1 ou 2 vezes, abri-se o radiador e não consegui chegar até ao final. O Jorge fez tudo com muita dificuldade, mas no final olhámos um para o outro e dissemos: "Pá, isto é lindíssimo, isto é maravilhoso, isto é o hobby das nossas vidas. As motas é que não prestam." Então decidimos ficar 1 ano inteiro em casa, juntar dinheiro, não íamos ao cinema, não íamos de férias, não fomos jantar fora. Aquilo era as economias todas para comprar 2 motas todo terreno iguaizinhas, um para cada um. E então depois era as passeatas aos fins de semana, com os amigos. Durante a semana íamos lendo os conselhos dos grandes craques de todo terreno. Ao fim de semana íamos ver como é que isso se fazia na prática. Até que um dos nossos amigos decidiu fazer uma prova do Campeonato Nacional, que na altura ainda era troféu, a primeira vez que aparece em Portugal, e desafia todos os outros para ir. E é claro, eles agruparam-se, não é, para ir fazer uma prova de competição, e claro, eu como boa rapariga, não é, a minha educação clássica feminina, pus-me fora do grupo, e a certa altura eles perceberam e começaram a dizer: "Não, tu vens connosco, tu também és capaz de andar, tu também sabes, tu andas connosco ao fim de semana, e há outras raparigas e tens que vir." E eu pensava assim: "Não, eu não sou capaz." Então, eu ando 50 km atrás de vocês, fico toda cansada. Se for de Lisboa ao Algarve, faço 300 km por estrada, chego lá de rastro. Como é que eu vou conseguir fazer 300 km aos saltos em cima de uma moto? Não vou conseguir. Mas eles insistiam e essa insistência deles funcionou para mim como um voto de confiança muito grande. Pá, os meus amigos acreditam que eu sou capaz. Então, bora lá experimentar. Sei que a adrenalina... A primeira corrida foi o Grândola 300, uma corrida na Serra de Grândola com 300 km. A adrenalina subiu a um tal nível que eu fui por ali toda aprumadinha, mas, claro, ao final de 100 km eu tinha tantas dores no corpo que já não me aguentava mais, mas cerrava os dentes e pensava: eu tenho que conseguir, tenho que conseguir, tenho que conseguir. Afinal, havia várias ribeiras, eu caí numa delas, entrou água para dentro do motor, já não consegui pôr a moto a trabalhar, tive que desistir. Mas se fossem perguntar quem era a pessoa mais feliz daquela corrida, não era o rapaz que tinha ganho, era eu que tinha desistido, porque eu tinha desistido quase no final, tinha feito 270 km, eu achava que não fazia nem 70, e fazer quase os 300 km para mim foi uma prova de superação muito grande. Então nesse dia foi um dia que foi um marco muito importante para mim, porque ali eu descobri uma coisa que eu já andava desconfiada, que era de que nós somos muito mais capazes do que aquilo que pensamos que somos capazes. Nós temos um poder que às vezes nós nos limitamos a nós próprios, nem sequer tentamos, porque dizemos logo não somos capazes. E eu percebi que não, que eu podia fazer muito mais do que aquilo que eu achava que era capaz, e a partir dali a minha vida passou a ser um desafio para ver até onde é que eu conseguia ir. Onde é que estava o limite? Exatamente, não é? Onde é que está o limite? O que é que eu consigo fazer? E então passei a minha vida a tentar fazer experiências novas, a fazer coisas diferentes, e o Todo Terreno acabou por ser o grande desafio da minha vida, que eu fui levando até às últimas consequências. E nós temos muitas histórias, porque vamos passar aqui muito tempo, porque a Elizabeth tem histórias inacreditáveis para te contar, mas vamos começar com um desafio também, é um desafio. Vamos ver aqui o nosso algoritmo da descoberta do perfil do condutor, qual é o carro ideal para a Elizabeth. Já sabem, podem ir a piscapisca.pt e têm descobrir o carro ideal, ou se estiverem no telemóvel como eu, fazer as respostas fáceis aqui ao nosso questionário. Elizabeth,
Procura um carro porque precisa para o dia-a-dia ou porque gosta muito de conduzir? Eu procuro um carro porque preciso para o dia-a-dia, mas gosto de um carro que me dê gozo a conduzir. A conduzir. Pronto, é um bocadinho as duas coisas. Ficamos aqui um bocadinho assim, mais ou menos a meio. Costuma usar para fazer poucos quilómetros por dia ou quantos mais melhor? Eu não tenho limitação à quantidade de quilómetros. Se disserem assim, tens de conduzir 3 dias seguidos, 4, 5, sem parar, eu vou, Ora, não tenho problemas nenhuns. Então vamos embora. Aliás, as minhas viagens de caminhão eram assim mesmo, Pois, 2, 3 dias sempre a conduzir. E quando anda de carro, é quase sempre sozinho ou um lugar a mais dá jeito? Não, eu vou bem acompanhada, se bem que tenho uma particularidade, e se calhar o facto de ser mulher tem a ver com isso, é que quando entro no carro com o meu marido, dou-lhe o volante. Se calhar por causa dele, no princípio, ser muito chato. Mas ficou esse hábito. Mas gosto de conduzir e, na realidade, quando tenho uma pessoa ao meu lado, tenho uma condução mais cautelosa, mais suave. Claro, com quando mais sou cuidado. eu sozinha, vá, acelero e travo em cima das com coisas, mais cuidado. não me preocupo. Muito bem. E leva-se, quase nunca leva nada ou anda sempre com a casa às costas? Não, só levo o que preciso, caso vá às compras ou não tenho aquela... Nada de muita Sim, tralha. muita tralha, não. Portanto, muito bem, então vamos aqui ver o que é que a nossa maquineta nos diz. Eu diria que o nosso algoritmo está absolutamente alinhado, porque o perfil de Elizabeth é papa quilómetros. E, portanto, quantos mais quilómetros, melhor, não é? É isso, portanto, não faz diferença. Conduzir é um prazer, Exatamente. quanto mais quilómetros, melhor, Exatamente. mas gosta de um carro que seja confortável, Claro. seguro e que lhe dê garantias que esses quilómetros chegam ao fim. Exatamente. Bate certo? Exatamente, bate certo. Muito exatamente. bem, então quer dizer que o nosso algoritmo está a funcionar e, portanto, podem fazer o teste do carro ideal. Falando em carros, Elizabeth, há depois aí, seguindo até um bocadinho na nossa conversa, como é que está a passagem das motas para as 4 rodas? Ou seja, eu depois fiz das motas um grande desafio, não é? No fundo, era uma forma de superação, uma forma de eu pôr em causa os meus bloqueios, os meus medos, as minhas ansiedades. E fui por aí fora fazendo, porque eu, como eu costumo dizer, eu tinha medo de andar depressa e de andar devagar, de curvar para a esquerda e para a direita, não é? Tudo me assustava, mas na prática depois fui-me confrontando comigo própria e percebendo que a maior parte dos medos faziam parte da minha cabeça e não eram reais. E fui fazendo grandes progressos como piloto e fui fazendo corridas cada vez maiores, corridas cada vez mais difíceis, até que chegou o grande desafio do Dakar. E o Dakar para mim foi uma verdadeira obsessão, não é? Que eu transformei os meus dias, as 24 horas de cada um dos meus dias, num Dakar para me preparar para conseguir fazer. Porque eu acreditava seriamente que era a super mulher, que ia conseguir chegar ao fim, que tinha uma grande capacidade de sacrifício, uma grande capacidade de trabalho, que ninguém me parava. Ou seja, só alguns homens conseguiam, mas eu conseguia de certeza. Era a minha maneira de estar e acreditava seriamente que era capaz, e esse acreditar foi o que me levou tão longe, no fundo. E, portanto, eu fiz o primeiro Dakar, tive problemas mecânicos, acabei por desistir com problemas mecânicos. Fiz o segundo, acabei por desistir mais uma vez. Comecei a ter algumas dúvidas sobre, afinal, se era capaz ou não. Decidi deixar de trabalhar para me dedicar 100% ao desporto. Fiz o meu terceiro, correu muito bem, foi excelente, foi fantástico. Consegui chegar ao fim e ganhar a Taça das Senhoras. E, no final, as pessoas... Todos os portugueses estavam lá à chegada, davam-me os parabéns e diziam: parabéns, Elizabeth, foste fantástica, conseguiste finalmente realizar o teu sonho, mas tiveste, e até ganhaste a Taça das Senhoras, foi ótimo, mas tiveste sorte que o Dakar este ano teve menos 4 dias, e diziam-me isto com aquelas palmadinhas amigáveis nas costas, e eu percebia, eu estou a dar uma volta grande para chegar à passagem. Está claro. E eu percebia que as pessoas não acreditavam de facto que eu fosse capaz de fazer o Dakar, se o Dakar tivesse os dias todos, porque naquela edição foram 4 dias anulados devido às ameaças terroristas. E eu lembro de chegar a casa e o Jorge propor abandonarmos a competição. Dizia ele: enfim, já fizeste o que querias. Está feito. Exatamente, já ganhaste a Taça dos Senhores, provavelmente nunca mais vais voltar a ganhar, porque todas elas têm mais condições que tu. Vais fazer outras coisas, a vida pode-se fazer coisas tão giras, a gente não ganha nada com isto. E eu aí fiz birrinhas, choraminguei, bati o pé como às crianças e disse: eu tenho que ir, porque eu quero provar a toda a gente que sou capaz, e as pessoas não acreditam que eu sou capaz. Então fiz uma quarta tentativa que correu bastante mal. A certa altura o meu carro de assistência pisou uma mina, certo. Eu fiquei sozinha, a assistência veio toda embora, e aquilo para mim foi uma prova de superação muito grande, porque eu fiz uma promessa a mim própria de só desistir quando caísse para o chão e não me conseguisse levantar,
porque o Zé Ribeiro que merecia toda a minha consideração e eu não ia assim para casa por dar cá aquela palha, se bem que eu não tinha equipamento, não tinha roupa, não tinha tenda, não tinha nada. Pois é, que tudo que era assistência foi-se, exatamente, não é? ficou no carro de assistência e aqueles dias foram extremamente duros. Mas eu consegui mesmo assim chegar ao fim e não ser a última classificada. Mas no final, depois não tive dinheiro para voltar no ano seguinte e isto foi uma grande golpada no meu orgulho pessoal e pensei não vale a pena continuar e andei ali imenso tempo a tentar decidir desisto, não desisto, desisto, não desisto, enfim, queria continuar porque tinha aprendido imenso e sabia como se estava numa prova difícil como o Dakar, mas de facto não conseguia reunir condições para fazer melhor e por essa razão andei a arrastar a decisão imenso tempo e lembro-me exatamente do momento em que ia na rua e tomei a decisão e disse, ok, tudo bem, acabou, vendo as motas todas, já não faço mais competição, acabaram as corridas, ponto final. Pá, suspirei de alívio, senti-me bem, um peso enorme me saiu de cima, senti-me bem, mas esta sensação durou assim uns segundinhos, porque no segundo seguinte eu já pensei assim, espera aí, e se eu fizesse de caminhão? Caminhão é muito giro, nunca nenhuma mulher fez, provavelmente até é mais fácil arranjar patrocínios, imaginei-me dentro de um caminhão a saltar as dunas como via na televisão e aquela imagem disse-me tanto que já não me saiu da cabeça. É por aqui. E eu lembro de chegar a casa, esta decisão foi tomada na rua, a caminho de casa, e perguntar ao Jorge, Jorge, o que é que tu achas se eu tirasse a carta de pesados? Quem sabe, um dia podia fazer corridas de caminhão. Ele estava a fazer qualquer coisa, não me ligou grande importância e disse, pode ser uma ideia gira. E eu peguei na mala e saí imediatamente de casa para ir à escola de condução, que é lá perto do sítio onde eu vivia na altura, perguntar o que é que era preciso para tirar a carta de pesados. E foi assim, eu fiz o meu plano razoável com muita lógica, no sentido de dizer assim, não tenho carta de carro, mas não tenho experiência, vou fazer 1 ou 2 anos de corridas de caminhão e só depois, de carro, desculpem, e só depois o caminhão. Certo. Mas na realidade as coisas não se proporcionaram nada. O que eu queria era fazer corridas de caminhão. Tirei a carta em outubro e em janeiro estava a fazer o Dakar de caminhão, como eu costumo dizer, sem saber ler nem escrever, porque de facto a vida tem coisas muito giras, era aquilo que eu queria e de facto tudo se proporcionou para fazer de caminhão quando eu estava a preparar tudo para fazer o Dakar de carro. Claro. E foi assim que se deu a passagem, portanto, implicou uma história comprida. Mas mas o facto de essa vontade de esse desafio, mas que também está muito ligado à resiliência, ao ver até onde é que somos capazes, quer dizer, nós quando vimos as imagens do Dakar, e o Dakar é no meio do deserto e pode acontecer tudo, e já vamos precisar falar algumas histórias de tudo o que acontece. Como é que se faz um Dakar de caminhão? É porque nós vemos as motas, achamos dificílimo, de carro é muito duro, mas de caminhão deve ser uma coisa absolutamente duríssima. O caminhão é um veículo o caminhão é um veículo muito duro, porque é um veículo que não é concebido para competir. É um veículo construído para carregar carga, para andar devagar, é pesadão, e nós queremos mudar a sua personalidade, fazer dele um veículo dinâmico, rápido, e isso, portanto, a parte técnica propriamente dita é muito difícil e eu tive a parte técnica toda a nosso cargo estes anos todos e foi uma área extremamente difícil. A partir do momento em que a gente consegue ter um motor potente, conseguimos ter uns bons amortecedores, umas boas molas e conseguimos andar rápido, os quilómetros passam um bocadinho mais depressa, não é? Mas em termos técnicos é um veículo muito difícil que exige muito do piloto. Ou seja, enquanto na moto a gente pode cometer erros, ok, a gente cai, levanta-se, como eu costumo dizer, chegava ao acampamento e dizia caí 2 vezes, tinha caído 30 ou 40, ninguém sabia que eu punha a moto em pé e ia-me embora, as nódoas negras ficavam dentro das calças, ninguém via. Claro. No caminhão, quando se comete um erro, a gente tem que assumir o erro e as consequências são muito claro. Grandes. E, portanto, eu digo sempre que o caminhão é um veículo que exige que o piloto seja perfeito, que a equipa seja perfeita. Não se toma aquela situação de dizer assim, vou arriscar, isso não existe. Sim, não se tira um caminhão no meio de uma duna como uma moto ou como um carro, exatamente. Não é? Um erro de caminhão pode implicar ficar ali, estar 2, 3 dias para conseguir pôr o caminhão em pé, por exemplo. Aliás, e, portanto, isso é muito exige há uma muito história exatamente, que é, há uma altura em que passou 1 noite ou 2 junto ao caminhão. Sim. No deserto. Sim, mais do que uma vez, mas uma delas em que, num momento em que eu já estava na minha corrida para a glória, ou seja, eu fui fazendo progressos, que é um ponto que eu disse, não, eu sou um bom piloto, conduzo bem, tenho que ter resultados esportivos porque eu quero provar a toda a gente que sou um bom piloto e as pessoas não acreditam em mim. E então aí comecei a pressionar um bocadinho, porque eu sabia que não ia ter patrocínios a vida inteira para correr,
e essa ansiedade de conseguir chegar ao topo e de provar às pessoas todas que tinha boas classificações, fizeram com que às vezes cometesse alguns excessos em relação ao caminhão que eu tinha. Ou seja, comecei a encarar o meu caminhão como um caminhão competitivo e ele não era realmente. E de vez em quando o seu peso e a sua configuração fazia sentir. E naquela abordagem das dunas cometi um erro e de facto acabei por tombar o caminhão. Fiquei ali entalada num vale entre duas dunas e fiquei lá 2 noites e praticamente 3 dias ao lado, à espera de conseguir sair lá. Portanto, são histórias de superação, histórias muito difíceis que nos põem à prova, não é? Ficar ali no meio do deserto com os meus parceiros, com o peso do meu erro, é qualquer coisa que mexe connosco, não é? Mas avaliar aquela circunstância toda, porque é que errei, as consequências do erro, como é que eu tenho que atuar a partir de agora, como é que eu tenho que fazer, é uma coisa que puxa muito por nós e que nos faz amadurecer muito. E por isso, se calhar, uma das coisas que me fez correr durante tantos anos foi eu perceber que este confronto com situações difíceis, com situações desafiantes, me fazia crescer e amadurecer e me tornar uma pessoa melhor. Tanta experiência no fundo construída. É isso que depois também traz tanto sucesso para aquilo que é depois a África Eco Race e essas vitórias. Depois, estas aprendizagem acaba por se transpor em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida, não é? Fazem com que fizeram com que eu conseguisse ser uma pessoa muito melhor, ter mais bom senso, ser muito mais racional, muito mais equilibrada, muito mais ponderada. E o facto de eu ter conseguido ganhar a maratona maior da atualidade, o Africa Race, com um caminhão que não é um caminhão competitivo, que é um caminhão de série adaptado para correr, com uma equipa pequena, com recursos muito limitados, teve a ver exatamente com essa aprendizagem e com esse bom senso que foi preciso ganhar ao longo dos anos para conseguir chegar ali e dizer assim, com poucas condições, a gente pode fazer. Como é que vamos fazer isto, não é? E tentar rentabilizar ao máximo tudo aquilo que tínhamos ao nosso dispor. Porque aí toda a experiência acumulada é um trunfo fundamental. Inclusive é gerir um bocadinho o stress e a ansiedade das pessoas que estavam comigo, porque toda a gente queria muito chegar ao topo, toda a gente trabalhava imenso, toda a gente se empenhava muito e estar ali à beira da vitória e pensar vai-se escapar mais uma vez era muito duro e nós já tivemos ali nas vésperas daquela vitória alguns dissabores grandes e estava toda a gente muito tensa e muito nervosa e, portanto, aquela vitória teve assim um sabor muito especial para todos. É possível escolher uma história, um evento, um acontecimento de todo esse percurso que a Elizabeth possa dizer assim, não, este foi de facto aquele que é o mais marcante? Bom, depende da perspectiva da história que quiser, eu tive muitos momentos marcantes na minha vida, se calhar conto o primeiro, porque o primeiro foi aquele que depois fez com que eu estivesse aqui à conversa convosco hoje, que foi o meu primeiro Dakar, que foi um Dakar extremamente difícil, onde eu nunca tinha feito e, portanto, era o gigante Adamastor, não é, que estava ali à minha espera e que eu não sabia como é que ia lidar com ele, não tinha possibilidades de treinar um rally tão grande, então eu transformei o Dakar no meu dia-a-dia, qualquer problema que me surgisse, eu pensava assim, como é que é? Então não és capaz de resolver este problema e queres ir para o Dakar? O que é que vais para lá fazer? Não, tens que ser capaz. Não é? E arranjava soluções e onde o meu lema era sempre o que é que eu preciso para chegar ao fim. Portanto, eu nunca pus em causa um único segundo que eu poderia eventualmente ter um fracasso e não chegar ao fim. Não? Eu acreditava seriamente, é que eu nunca questionei um único segundo, não é? Eu estava convicta que eu era capaz de chegar ao fim. Bom, a verdade é que a minha moto era a moto mais pesada do rally e não só era a moto mais pesada, como era a que tinha a pior preparação de todas. Tinha ali muitos erros de mecânica, em virtude da gente não saber o que é que me esperava e, portanto, eu fui tendo problemas todos os dias. E, portanto, eu tive problemas no dia 1, na partida, eu lembro de telefonar ao Jorge e dizer vem com atenção que eu estou na beira da estrada, a mousse derreteu-se completamente e temos que pôr a moto na carrinha para chegar até lá abaixo porque ela já não anda mais, vou estragar a jante toda. E ele responder-me, olha, estás com azar, que nós estamos com um problema maior que o teu, temos um problema nos regulamentos da carrinha, nem sequer sabemos se vamos sair daqui porque é dia 1, é feriado, e portanto desenrasca-te. E este termo, desenrasca-te, marcou o meu rally. Pronto, desenrasquei-me de facto, resolvi o problema, não vou contar agora porque senão vocês têm que aumentar o programa. No dia seguinte, portanto, foi anunciado que eu tinha desistido da prova. No dia seguinte,
foi dito na televisão que de facto eu continuava em prova, e no terceiro dia voltei a ter um problema mecânico e foi anunciado que eu tinha desistido, e no quarto dia não, Elizabeth resolveu o problema, continuei em prova, no quinto dia repetiu-se a mesma coisa e chegou o sétimo dia onde de facto chegou um problema, chegou 2 problemas, chegou 3 problemas, eu fui conseguindo resolver, e há um que eu não consigo resolver. Tenho tempo para contar com mais algum pormenor ou não? Claro que sim. Sei que, portanto, o volante saiu completamente da moto, eu no meio das dunas, quando vou pegar a moto para a pôr em pé, fica o volante na mão. E a moto ficou no chão. Tinha comigo um sem-fim enorme, que eu levava tudo o que precisava, tinha uma serra, improvisei os parafusos, consegui pôr os parafusos, mas entretanto aparece ao pé de mim o caminhão vassoura, porque entretanto um operador de câmara que tinha passado por mim, a quem eu pedi ajuda, ele disse que não me ajudava, que tinha que se ir embora, mas disse: fica descansada que eu dou as tuas coordenadas à organização, e claro que deu, e o caminhão vassoura foi à minha procura. O caminhão vassoura é o caminhão que recolhe as motas e os pilotos que desistem. Certo. E eu queria tudo menos entrar naquele caminhão, porque senão sabia que não podia continuar. O caminhão vassoura tem sempre um mecânico e o homem extremamente simpático ajudou-me a resolver, a pôr o último parafuso que eu não estava a conseguir. Insistia comigo para eu ir com eles e dizia-me: Elizabeth, estás muito cansada, o sol vai se pôr, tu tens que vir connosco. E eu dizia: não, eu estou aqui para fazer o Dakar até ao fim, podem-se ir embora, que eu vou-me embora. Ele insistiu, mas eu não lhe liguei nenhuma, vesti o casaco, pus o capacete, montei-me em cima da moto e quando vou pôr o dedo no arranque elétrico, a moto não trabalhou. Eu não podia acreditar que fosse verdade, ou seja, eu tinha caído, o volante tinha saído, mas o motor estava a trabalhar perfeitamente. Porque é que a moto não trabalhava? Então o homem começou a apertar o cerco e dizia: Elizabeth, tens um problema elétrico, posso demorar 20 minutos a encontrá-lo, posso demorar muitas horas, eu não posso estar contigo tanto tempo, tenho outros pilotos à minha espera, tens que decidir se vens comigo ou não vens. Tem que ser. E eu comecei a dar voltas à cabeça: não, eu vou-me embora, vou resolver o problema. Tirei o casaco, as ferramentas todas, como para começar a resolver o problema mecânico, mas na minha cabeça comecei a pensar: espera aí, está-se a pôr o sol, está-se a pôr, vem aí a noite, fico sozinha, caio outra vez, não consigo levantar a moto do chão, como é que eu faço? Agora assino o termo de segurança, o termo de responsabilidade, claro. O caminhão de vassoura vai-se embora, se volta a cair, se volta a precisar de ajuda, tenho que acionar a baliza, vem o helicóptero, leva-me a mim, fica a moto, oh diabo, pedi um empréstimo ao banco, como é que eu vou fazer depois para pagar a moto? A razão começou e achei que tinha que ser razoável, claro. E ok, concordei com eles, pus a moto no caminhão vassoura. O sentimento para mim era de que eu tinha assinado a minha própria certidão de óbito e que não tinha condições de continuar na realidade porque a moto não trabalhava, mas tinha sido eu a tomar a decisão de não continuar. Claro. E isso foi uma golpada muito grande para mim. E quando eu vim para casa, com aquela sensação de não querer ver ninguém, de me esconder, de ter vergonha da situação, de pensar que tinha defraudado os amigos e todas as pessoas tinham apostado em mim, foi uma sensação tão má. Foi a única vez na vida em que eu me quis fechar em casa e não ver ninguém. Mas, entretanto, comecei a ver os recortes de jornais, o que é que os jornalistas tinham dito sobre mim, e encontrei um recorte de jornal que foi uma verdadeira bufetada na cara. Ele dizia assim, agora não vou dizer as palavras exatamente, mas o sentido era este: já vi muitas raparigas terminarem o Dakar, mas, francamente, tinham corpos de homem. Não acredito que esta menina franzina, de aspecto frágil, diz ele, consiga aguentar mais de 7 dias. Dou-lhe os parabéns pela coragem, mas não acredito que dure mais de 7 dias em prova. Bom, foi violento ter lido esta notícia, mexeu comigo. O primeiro sentimento foi dizer assim: ok, foi por pouco que não perdeu porque eu desisti de facto ao 7º dia. Mas no segundo seguinte eu percebi que de facto as pessoas não acreditavam em mim. Eu acreditava em mim, o meu marido acreditava em mim. Essa tinha sido a razão porque eu não tinha conseguido patrocínios, porque as pessoas de facto não me levavam a sério. E a partir deste momento ficou aquela decisão de dizer assim: não, eu vou provar a toda a gente que não sou uma desmiolada, que não sou uma louca, que sou capaz e que não me atirei assim de qualquer maneira, que sou capaz de terminar o Dakar de moto, que é algo que está ao meu alcance e vou provar a toda a gente que sou capaz. Portanto, foi um momento marcante. Foi um momento marcante que marcou depois toda a minha carreira. Claro. Porque depois, quando eu abandonei a competição de moto, eu não me senti realizada para aquela história que vos contei de não ter conseguido chegar ao nível que eu gostaria de ter ficado. E o caminhão foi a boia de salvação que veio substituir
A moto que me permitiu ser mais competitiva, porque Claro. não tem uma componente física tão acentuada e que me permitiu ir um bocadinho mais longe e provar a toda a gente que afinal eu era capaz de fazer. E o resto é uma história de campeã, obviamente. Para acabar, eu gostava de deixar aqui abordar um tema que eu pessoalmente não conhecia, mas que achei muito interessante, que é, surge também aí no meio algo que é a escrita, que é um livro, que é também depois que tem uma banda desenhada associada. Como é que surge a escrita? Exatamente, surge exatamente, porque a minha participação enquanto piloto de moto no Dakar foi uma verdadeira anedota com histórias caricatas que eu dizia, isto não faz sentido acontecer desta maneira. Porque é que tudo corre mal quando eu tento fazer as coisas bem feitas e me esforço e me empenho e as coisas parece que há bloqueios a seguir a bloqueios e eu não consigo chegar onde quero chegar. E as histórias que me acontecem são histórias de anedotas, são histórias de banda desenhada. E eu lembro-me de estar no barco na minha primeira participação no Dakar, no barco, na travessia do Mediterrâneo, com os brasileiros que também iam participar e juntámos ali todos à conversa e eles começaram a contar histórias de um dos primeiros pilotos portugueses que participou de moto, o Pedro Amado, e ele tinha feito a corrida com ele de moto e começou-me a contar histórias e a gente chorava a rir. O grupo que estava ali, das pessoas que falavam português, riam porque eram verdadeiras anedotas e eu pensei assim, de facto, isto são histórias de banda desenhada. Aquela ideia ficou assim na minha cabeça e depois aqueles 4 anos de participação no Dakar foram uma sequência completa que teve um princípio, um meio e um fim e eu lembro-me de ir numa das últimas etapas do rally, naquelas zonas amplas de deserto que não têm grandes dificuldades de condução, a ponderar a minha participação, depois já ter havido o acidente da mina, aquelas coisas todas, e pensei, não, está na altura de contar as minhas histórias em banda desenhada. E foi assim, na altura escolhi logo quem era o desenhador, o Luís Pinto Coelho, e lembro-me de ir ter com ele um dia, ele estava numa feira a tentar recolher situações, aquelas exposições de automóveis, e vem ter comigo, eu estava lá no stand a fazer autógrafos, e ele vem ter comigo e eu digo, olha, tu não me conheces, a gente nunca se encontrou, mas eu tenho um plano da minha vida contigo. E foi assim que a gente falou sobre a primeira vez a história da banda desenhada. Depois acabei por alargar a história à participação dos outros pilotos portugueses, porque achei que foram eles que me incentivaram a participar e que era justo imortalizar as histórias deles. E a ideia era só contar as nossas histórias, porque eu vivia tantas coisas, tantas emoções, tantas histórias giras e depois a minha participação nas corridas resumiu-se uma frasinha nos jornais que dizia Elizabeth classificou-se apenas no local tal, na classificação tal, e eu ficava assim, não, mas há aqui qualquer coisa que tem que ser explicado e eu queria contar e portanto esse primeiro livro surgiu assim. Depois o Irina no Master Rally é uma história, é uma ficção baseada numa história verdadeira que foi num dos meus grandes rallies também e que surgiu por convite da Platano Editora para fazer um livro para os jovens, onde eu achei que podia fazer uma história de aventuras que fosse ao mesmo tempo didática e que ensinasse as miúdas a criarem o seu projeto de vida e a perceberem que todos os projetos se podem realizar desde que a gente trabalhe, desde que a gente tenha um bom método de trabalho, desde que a gente acredite. E era, no fundo, aquele livro era uma partilha de uma história minha, mas com o intuito de incentivar as jovens a não baixarem os braços, a não cruzarem os braços e a irem à luta, porque nós temos muito para dar, só que muitas vezes achamos que não e nos convencemos a nós próprios que não somos capazes, mas somos. E, portanto, aquela história é a história de uma jovem que se lança no desafio e que acredita que é capaz de fazer e contra tudo e contra todos, ela consegue atingir o seu objetivo. Muito bem. Elizabeth, resta-me agradecer, acima de tudo também por toda esta história de sucesso e de levar também o nome de Portugal tão longe. É um prazer falar com uma campeã, que é um exemplo, e acima de tudo dizer-vos que estes livros que a Elizabeth referiu são extremamente importantes como exemplo de resiliência, do acreditar, de que é possível, e temos aqui o melhor desses exemplos. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer estar convosco à conversa. Muito obrigado.